A educação profissional e tecnológica EPT no Brasil encontra sua gênese no período colonial, mas tem seus registros oficiais em 1909 por meio do Decreto número 7.566, de 26 de setembro, com as escolas de aprendizes ARTEFES. Desde então, vem passando por mudanças no modelo de oferta, bases conceituais e metodológicas, conforme alteraram-se as concepções sobre a função social da educação profissional e tecnológica. Em Roraima, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFRR, surgiu como escola técnica, tornou-se Centro Federal de Educação Tecnológica e, com a promulgação da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, transformou-se em Instituto Federal, com a finalidade de formar sujeitos críticos, autônomos e criativos, com vistas à atuação no mundo do trabalho. As turmas de edificações e de eletrotécnica, ela formava, vamos dizer assim, um quantitativo total de alunos de 175 alunos. O que seria mais ou menos 35 alunos de cada curso de manhã e 35 alunos de cada curso no turno da noite. Ou seja, nós teríamos 2 turmas de edificações e 2 turmas de eletrotécnica, né? Grosso modo contando. E por que esse número marcou tanto? Porque hoje, quando a gente faz esse levantamento, nós iniciamos com 175 alunos e hoje nós temos aproximadamente 6 mil alunos. É uma trajetória de sucesso muito grande na nossa instituição. Minha relação com o Instituto Federal começou ainda na época da escola técnica. Meus irmãos mais velhos já estudavam lá. E aí eu acompanhava eles no período, principalmente período de jogos escolares. Era um período que a escola técnica tinha um núcleo muito reduzido, eram poucos profissionais e menos alunos do que se tornou no futuro, porque virou uma instituição muito gigante. Mas na época era bem pequena e era muito familiar. Eu lembro que eu ia ainda criança com os meus irmãos, passar às vezes um sábado festivo na instituição. Inclusive tem fotos da gente lá na escola, no prédio ainda bem antigo. E aí eu tinha esse desejo, já que estudavam meus 2 irmãos mais velhos e a minha irmã, a do meio, que somos 5. A terceira, que tinha nascido, já estava lá. E quando eu estava concluindo a 4ª série, veio a notícia que teria um vestibular, né? Eu chamo de vestibular, mas era um seletivo para entrar ainda alunos de 5ª série, que era fundamental. E eu tive a felicidade de entrar na primeira turma de 5ª série da escola técnica. O vestibular aconteceu em 93. Então começamos a estudar em 1994. Foi a realização para mim de um sonho ainda, uma criança, mas que eu chegava onde eu sonhava estudar. Então entrei na 5ª série e aí assim segui. Quando eu já estava no ensino médio, então a oportunidade de cursar simultaneamente o ensino médio e o magistério em educação física. Foi minha escolha. Assim eu fiz. Início dos anos 2000 eu concluí. Meu nome é Diana, sou egresso da Escola Técnica Federal. Sou da turma de 1994, do primeiro seletivo federal, quando a escola passou a ser escola federal. Eu optei pela escola técnica porque assim, na época a gente só tinha 3 opções: Escola Técnica Federal, Lobo do Mar ou Gonçalves Dias. E aí a opção que eu tinha, ou eu passava na escola técnica, a minha história era diferente, ou eu passava na escola técnica e não estudava mais. E na época só tinha a opção, eletrotécnica, agrimensura e edificações. Como eu gostava de matemática, a eletrotécnica me chamou mais atenção. Então, assim, para mim a minha história foi ter estudado, passado em 12º lugar, para mim foi bem marcante, né?
E tá cursando, para mim foi tudo novo, né? Eu não tinha conhecimento da área técnica, foi uma opção aleatória e o curso de eletrotécnica para mim foi assim, bastante edificante, apesar que de ser mulher no curso de eletrotécnica, sendo uma das primeiras turmas, foi desafiador. Os primeiros anos, segundo ano, como era integrado, eu acabei repetindo de ano e acompanhei a turma de 95. E durante o meu curso, éramos 4, 5 mulheres se formando em eletrotécnica, né? Então, chegamos com a turma de 95, né? 99, nós formamos 8 mulheres. Na segunda turma, na primeira turma ficaram 4 mulheres. Me chamo Francinaide Campos Bertolini, tenho 44 anos. Entrei aqui no antiga escola técnica para cursar o ensino médio. Né? No ensino médio entrei em 94, fiz processo seletivo, como acontece até hoje. Né? Aí estudei para poder entrar, que eu queria entrar, né? Só que em 2004, 94, eu fiquei em matemática, né? Fiquei com o professor Jorge, lembro até hoje, professor Jorge, por 2 pontos. E repeti o primeiro ano, né? Em 95. Só que em 95 tudo mudou, né? Fiz repetir o primeiro ano e a escola técnica ela tinha várias exposições dos cursos, né? E quando eu entrei para agrimensura. Eu nem sabia o que era agrimensura. Né? Aí chegou aqui que eles iam explicar, eles falaram, né? Que iam explicar, foi o que aconteceu, eles explicaram. Teve uma apresentação de todos os cursos. Aí, primeiramente, eu queria mudar edificações. Nisso, eu já namorava com meu esposo, né? Que agora é meu esposo. E ele falou, o que tu acha? Eu disse, eu gostei de educação física. A apresentação do curso de educação física foi maravilhoso. Tinha dança, eles apresentaram tudo, tinha um esporte, apesar que eu, Francinais, a minha mãe nunca deixou eu participar de jogos escolares, nada. Eu nunca fui para essa participação de jogos. E eu me apaixonei pela educação física. Aí no segundo ano foi quando eu fui para o curso de educação física. Eu sou Virgínia Albuquerque, eu sou jornalista do Campus Boa Vista, aqui do Instituto Federal de Roraima. E a minha história com a instituição, ela começou no ano de 1995, quando eu saí do ensino fundamental na escola pública e decidi ingressar na escola técnica, né? Isso, claro, porque naquela época os alunos tinham esse sonho, né? Essa vontade, essa aspiração de estudar aqui e as famílias muito nos apoiavam, né? Nesse sentido. Então foi quando eu decidi fazer um processo seletivo, né? Era um processo bem concorrido naquela época, como é até hoje, né? Para os estudantes da rede pública, e logrei êxito na minha aprovação naquele momento, mas para o curso técnico até então de agrimensura, né? E esse curso ele foi extinto posteriormente, e quando nós fomos no segundo ano de curso, nós tivemos a opção de fazer uma escolha, se você gostaria de seguir no mesmo curso naquela época ou você gostaria de migrar para outro curso. Foi quando, observando, né, já pensando na questão mesmo do mundo do trabalho, como eu poderia ser inserida, até mesmo pela questão de concursos públicos, conversando também com meus pais, eu decidi mudar para o curso de Magistério em Educação Física. Né? Então, assim, eu segui até o final da minha formação, no ano de 1998, e concluí o curso de Magistério. Eu sou Francisco Edmar, né? Eu sou egresso aqui no tempo ainda da Escola Técnica. Né? Eu ingressei aqui em 1997, né? Fiz o curso de 97 até o ano de 2000, eletrotécnica, né? Curso de eletrotécnica. Eu optei por eletrotécnica por ter até uma ascendência que meu pai trabalhava na área, né? Que era no ramo de eletricidade, da empresa. Na época a empresa era Boa Vista Energia, e já vinha desde o tempo da SE, então eu gostei da área, e aí quando descobri que tinha um curso aqui, eu me interessei e vim fazer, né? Então durante todo esse período, de 97 até o ano 2000, eu cursei o curso, que era aquele curso que era o curso que a gente chama, que é o curso que não era integral, que era
o segundo grau, né, que antigamente era segundo grau, mas hoje é ensino médio integrado com o ensino técnico. E aí concluí no ano 2000, e assim que concluí, aí começou o período de estágio, ainda antes de concluir, mas aí eu estagiei por um ano, já na Boa Vista Energia. Minha história com a escola técnica, né, que virou Cefet, que virou IFE, foi antes mesmo de eu prestar o vestibular para o ensino médio regular lá dentro da instituição. Meu irmão, ele já tinha feito essa prova, no caso ele fez para o ensino fundamental, à época que ainda tinha, nos últimos anos do ensino fundamental, para fazer o tecnólogo em edificações. Na verdade, ele fez o ensino fundamental, o médio e o último ano com tecnólogo em edificações. Na época que eu fiz o vestibular, no caso foi no ano de 1999, para iniciar no ano de 2000, existia a possibilidade de apenas o ensino médio regular, que foi o que eu fiz. E estudei, fiz cursinho para tentar passar. E quando saiu a lista lá na escola técnica, a gente foi para lá para ver a relação dos nomes. E logo no início eu fiquei super empolgado, porque nos primeiros nomes que tinha lá na lista tinha um tal de Fábio Rodrigues. Só que o sobrenome não era Martinez, era Fábio Rodrigues Sobrinho, que tinha um nome muito parecido com o meu, que tinha passado também entre os primeiros colocados. Mas por sorte, olhando lá mais para o final da lista, estava também meu nome, Fábio Rodrigues Martinez, e eu pude ingressar na escola técnica para cursar o ensino médio regular. Então, no último ano do curso lá da escola técnica no ensino médio regular, eu fiz a minha decisão de tentar prestar o vestibular da Universidade Federal para o curso de Economia, que eu consegui fazer, fui aprovado em primeiro lugar no curso de Economia. Então, assim, eu devo muito isso do que eu aprendi lá na escola técnica para essa minha posição que eu consegui ser aprovado na Universidade Federal. E lá me formei como economista, dei aula como professor de economia, fiz mestrado em desenvolvimento regional e hoje em dia estou aqui, servidor concursado do Estado desde 2008 como economista, aqui na CEBLAN, que é a Casa dos Economistas, onde eu atuo atualmente como secretário adjunto de Planejamento e Orçamento. Então, para mim é um orgulho muito grande, eu sei que tudo isso depende da base, e a base que eu tive lá na escola técnica. Eu não voltei muitas vezes na escola técnica para fazer mestrado ou outras especializações, mas o que me marca quando eu volto lá é para dar alguma palestra. Já fez 2 palestras lá na escola técnica, quer dizer, no IFE, né? Agora mudar, né? O IFE agora. E foi muito legal rever aqueles corredores, rever alguns professores que eram ainda da época que eu fazia o ensino médio lá e tentar contribuir um pouco mais com essa instituição que para mim me marcou muito. Eu gostaria muito de voltar mais vezes lá, eu tenho até ex-alunos que trabalham lá, colegas que trabalham no IFE, e o IFE é onde eu passo todo dia quando eu vou do trabalho para casa, é o meu trajeto. Então quando eu olho lá, me marca ver aquele portão com a engrenagem, as cores mudaram, né? Mas ainda assim se preserva muito da época que era a escola técnica. E hoje em dia o IFE é essa potência toda, né? Na época a gente só tinha uma escola, hoje em dia o IFE tem vários polos, inclusive no estado quase todo. E é legal ver a diferença que o IFE está fazendo não só na minha história, mas na história de Roraima. Eu entrei através do mini vestibular, na época se chamava de mini vestibular, era ainda Escola Técnica de Roraima. Eu fiz o mini vestibular, passei em primeiro lugar e o curso foi muito bom. Ele foi dividido em 3 partes, que foi agenciamento, foi guia de turismo e o técnico em turismo. Eu fiz os 3 módulos. Durante o curso tivemos muitas atividades de viagens, e inclusive um dos trabalhos não o estágio, mas o trabalho de conclusão de curso foi em cima de uma viagem que a turma foi dividida em grupos, e o meu grupo escolheu justamente Presidente Figueiredo. Então foi um curso que me abriu portas, né? Na verdade foi a primeira oportunidade que eu tive de ingressar no mercado de trabalho, foi através do magistério em educação física que eu fiz aqui na instituição. Então esse curso ele foi extinto posteriormente. Eu optei por não seguir mais, né, a carreira
no nível superior e migrei para uma outra área naquele momento, né? Eu fui fazer jornalismo na Universidade Federal de Roraima. Mas a minha história com a instituição, ela ainda não acabou, né, nesse momento, porque eu retornei em 2002 para fazer o curso técnico em turismo e lazer. Foi também a partir de um processo seletivo, né, querendo ampliar mais os meus conhecimentos, a minha formação, sempre buscando aprimorar minha qualificação profissional. Então foi um curso muito importante para mim, também um curso técnico em turismo e lazer, me ensinou muito também sobre o estado de Roraima, né? Foi onde eu tive a oportunidade de me engajar muito em projetos, né? Nós tínhamos as viagens, né? Técnicas, principalmente para conhecer os municípios, os pontos turísticos aqui do nosso estado de Roraima, não só da capital, mas do interior. Fui muito feliz nesse curso, porque realmente assim, eu pude conhecer, né, os nossos municípios e, claro, as belezas naturais aqui de Roraima. Aí fui tentando concursos, né, nível médio e vestibulares, mas eu estava perdida em vestibulares, né. Veio concurso do Estado em 2002 e no edital vinha o Magistério em Educação Física. Eu fiz, né, era a minha área, fiz e graças a Deus passei, né. O concurso foi em 2001, foram chamados em 2002, aí eu fui chamada na segunda turma em fevereiro de 2003. Nisso, né, o Estado ainda não tinha graduação de Educação Física, não tinha nível superior. Um convênio que o Instituto, né, ele era Cefet, já tinha virado Cefet. Ele fez um convênio com a Secretaria de Educação, que no tempo a secretária era a Lenny Vélez. Aí nós só éramos professores do Estado de Educação Física, né? E nós fizemos um formato de vestibular, redação, vestibular normal, só que era fechado só para os professores de Educação Física, que o nome do curso era Nível Superior em Educação Física. Aí nós fizemos, né, vários colegas fizeram do tempo do magistério, de outras turmas também depois da minha, e fiz o nível superior. Aí nessa transição que nós entramos em 2004.2, que foi quando iniciou a turma, né, eu já comecei. Também eu já estava fazendo matemática, licenciatura de matemática lá na UE. Como eu não tinha filho, né, eu disse, não, vou tentar conciliar os dois. E consegui, Marcos, assim, de manhã eu trabalhava na escola, que até hoje eu estou, Maria das Neves Rezendes, e de tarde vinha para o Cefet e de noite ia para a UE, para a matemática. Então, um trabalhava a mente, um trabalhava o corpo. Então, eu me sentia tranquila. Quando eu precisava trabalhar mais a mente, eu tentava negociar com os professores, questão de falta, essas coisas e tal. E nessa época eu já tinha passado para administração na Federal, mas eu com 1 ano e pouco de cursando administração na Universidade Federal de Roraima, teve o primeiro vestibular para graduação em Educação Física, licenciatura em Educação Física, já no Instituto Federal, que não era Instituto Federal, ainda estava virando Cefet, né? Pode ter uma confusãozinha na linha do tempo. E aí eu fiz esse primeiro vestibular para Educação Física, tive a felicidade de passar, e não só passei, como consegui concluir junto com os demais colegas que entraram, como a primeira turma de curso de licenciatura plena em Educação Física do Instituto. Quando a gente concluiu, já tinha deixado de ser Cefet e tinha virado Instituto Federal. Então, meio que resumidamente, eu tive uma história de praticamente 14 anos de maneira ininterrupta como estudante na instituição. Fora isso, se contar os anos anteriores acompanhando os meus irmãos, minha família, dá muito mais do que 20 anos, até porque já desde 88 meu irmão já estudava. E aí eu saio da instituição, né, finalizo o curso de técnico em turismo, que foi um curso subsequente, passei aí quase 2 anos aí na instituição. Encerrando esse curso, eu passo um período, né, sem frequentar a instituição. E retorno, né, tive a felicidade de retornar em 2008 já como servidora do então Cefet.
né? Passei um ano aí, eu tomei posse em janeiro de 2008, quando foi no final desse ano a gente teve a transformação para Instituto Federal de Roraima, né? Então foi quando eu iniciei minha carreira profissional aqui no Instituto. Então eu tive, de certa forma, a oportunidade de presenciar diversas fases da instituição, desde a escola técnica, Cefet, e depois voltando já nesse momento de transformação da instituição, né? Tive a oportunidade de crescer muito profissionalmente aqui dentro. Eu digo que eu, até hoje, né, ao longo desses 16 anos, eu venho aprendendo muito com meus pares. Hoje nós já temos boa parte daquele quadro, né, de servidores em que eu conheci quando eu era aluna, né, boa parte desse quadro já se aposentou, já não está mais na ativa, e hoje eu ainda colaboro, né, ainda aprendo muito com meus colegas que estão aqui desde aquela época, né, profissionais que me ensinaram muito, e até hoje a gente continua aprendendo com esses profissionais, porque certamente nessa troca de experiência a gente aprende muito. Então foi bastante tempo ali, e na verdade desde que eu saí eu nunca me desapeguei. Sempre que eu tive a oportunidade eu quis revisitar, ver amigos, pessoas importantes ali, porque, como eu falei, foram muitos anos e cheguei lá criança e saí adulto, já um profissional. Ano retrasado eu tive a oportunidade de receber o convite do professor Marcelo e do Triane para ministrar um curso de futsal. Foi muito emocionante assim, reviver aquilo ali e voltar pro auditório, onde eu participei de tantos projetos, porque eu era desses, eu me envolvia. Então eu lembro que ainda adolescente eu participei de peças de teatro, dancei, cantei, pratiquei esportes, plantei árvores ali na instituição. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte e sou muito grato por ter trabalhado, né, ter estudado com tantos profissionais bons. E nesse último módulo, foram os 6 últimos meses de curso, o grupo esteve em Figueiredo, conhecemos tudo lá para justamente fazer essa viagem. Tivemos um aproveitamento muito bom nesse trabalho de curso e levamos a turma toda com alguns professores, aprendemos bastante como organizar uma excursão. No final de 2021 eu lancei um livro sobre futsal. Eu tenho uma carreira dedicada a essa modalidade que eu aprendi a gostar muito, principalmente no período que eu estudei na escola técnica. Tive meus primeiros passos no futsal escolar com o professor Roberval, que é um professor que tem uma história bonita dentro da instituição. E é isso, hoje eu sigo atuando profissionalmente como treinador e ainda tenho muitos anos pela frente aí nessa carreira. Quando eu comecei a fazer o curso, eu me encantei pela área de turismo, me encantei pelo estado, por Roraima, e isso daí me fez justamente abrir a minha agência. No estado só tinham agências que vendiam passagens e não existia o receptivo turístico. E eu praticamente fui um dos primeiros aqui a trabalhar com o turismo receptivo, a trazer pessoas de fora. Meu nome é Raquel Santos, eu estudei no Instituto no ano de 2009 a 2013. Eu fiz o curso de Técnico em Informática integrado ao ensino médio, na época eram 4 anos. E eu escolhi esse curso porque ele tinha uma boa aceitação no mercado de trabalho. E eu também já pretendia fazer concursos na área, então integrar o ensino médio no Instituto, que já era conhecido assim, por ter um ensino de qualidade, né? Com relação às escolas em geral. Aí tinha muita vontade de estudar aqui e fiz a prova. Na verdade, eu havia feito ela um ano antes, só que tinha passado por um problema de saúde
e acabou dando bem errado. Aí eu resolvi voltar um ano, que parecia um atraso, mas para mim foi a melhor decisão, assim, de atrasar um ano, entre aspas, mas valeu a pena, assim. De primeiro momento não era a minha intenção de entrar no IFE, porém a professora de português, ela me incentivou, disse que era uma boa oportunidade, boa qualidade de ensino. Então eu fiz a prova, ela me ajudou com algumas provas anteriores para estudar. Então eu entrei logo na primeira turma em 2012 para o curso de secretariado integrado ao ensino médio. Então ali eu passei 4 anos, com muitas experiências, e hoje eu consigo visualizar que a educação do IFE ela é muito, muito, muito diferente, do ensino básico. Então nós tivemos oportunidades, assim, tanto como o ensino técnico, de ter cursos como etiqueta, de teatro. Nós conhecemos várias formas artísticas, de tecelagem. Então, o IFE ele proporcionou esse conhecimento amplo, de cultura, de conhecimento científico. A forma de ingresso, eu não sei como é hoje, acho, mas no meu tempo era bem concorrido aqui o IFE. Acho que hoje, com as cotas, com as outras formas de ingresso, acho que deu uma diminuída, mas mesmo assim ainda acho que é concorrido, porque é uma instituição de excelência, né? Então a minha forma de ingresso, eu fiz cursinho para conseguir passar e consegui obter uma nota legal para passar aqui. Eu lembro que eu fiquei em terceiro, acho que era na cota de baixa renda, eu acho. Mesmo assim era bem concorrida a nota, não teve muita diferença de nota. Aí, para me passar foi isso, eu estudei, eu lembro que no fundamental eu era um aluno mediano, assim, mas com o cursinho, assim, eu consegui obter isso para entrar. E era meu sonho, assim, porque era porque todo mundo que olha pro IFE, assim, não que seja fala, mas o próprio nome já fala, Instituto Federal de Educação e Ciências. Então, só pelo nome já vê que o ensino vai ser de qualidade. Eu me chamo Ivone Rodrigues, sou formada aqui pelo Instituto Federal no curso técnico subsequente, a qual eu fiz uma prova no ano de 2018, técnico em informática, me formei em 2020 nesse curso. Logo em seguida me preparei para fazer a prova do Enem, a qual eu tirei uma boa nota e me inscrevi no processo de seleção unificada, que é o SISU. E com esse processo eu consegui entrar para o curso de tecnólogo em saneamento ambiental. No ano de 2020, aí iniciei aí a minha vida acadêmica. Foi um período desafiador, mas um período bem proveitoso por minha parte, porque no início do curso a gente pegou aí a pandemia, na primeira semana de curso foi o auge da pandemia, se estourou, e nós tivemos que adaptar o processo de aprendizagem, tanto os alunos quanto a instituição, que fornecia um curso de forma presencial, semanal, e pouco instante tivemos que nos adaptar para a forma de estudo EAD, que era de forma online. Isso foi desafiador e foi ruim ao mesmo tempo, porque a gente criou uma expectativa quanto à forma presencial e logo em seguida tivemos que nos adaptar a esse novo processo de aprendizado, Muitos alunos da turma desistiram, nós éramos 32 alunos e somente 7 alunos chegaram a concluir a faculdade, o curso completo. Eu sou Joaquim, eu fiz o curso de eletrotécnico aqui no Instituto Federal. Devido à minha esposa, ela começou a fazer o curso de técnico em informática primeiro, e ela pediu para tentar fazer, Então eu fiz, passei para 32 vagas, Passei, fiz o curso, fiz uma estadia aqui bacana, junto com os professores, e tentando acompanhar com a minha esposa também, que ela fazia o curso de informática, técnico de informática, e eu de eletrotécnico.
só que ela terminou antes e eu continuei. Então, no meu caso aqui foi por ela, né? E hoje, como ela insiste muito, né? Estou fazendo agora, vou fazer, né? Quer dizer, ela é, como é que é? Tecnólogo, saneamento ambiental agora também. Acho que o meio que eu me senti inserida, assim, os alunos interessados, tudo aquilo fazia você ser obrigado a ter um nível assim de ensino. Então você tinha que correr atrás. E o IF ele ajudou muito nessa parte assim de ser autodidata. Ele fazia com que você fosse forçado a seguir o ritmo. E isso ajudou muito assim na minha formação. Depois do IF também. Logo que eu terminei o ensino médio, aí eu já segui na área, né, do curso. Eu fiz o concurso primeiro para a Universidade Estadual, aí fiquei lá 2 anos, depois, acho que foi no mesmo ano, tinha feito do IF, só que aí demorou mais um tempinho, em 2016 eu vim para cá. E durante a faculdade, tudo que eu tinha visto com o IF, algumas habilidades assim que a gente desenvolveu, elas foram muito importantes no ensino superior. Então, questão de apresentação, a gente era bem cobrado aqui, tinha alguns projetos assim bem legais que fizeram a gente desenvolver habilidades. Então, a gente não tinha aquele... A gente passou junto, aliás, passei junto com alguns amigos para a universidade, e a gente levou muita coisa daqui. Então, as nossas apresentações já era como a gente montava aqui, assim, a gente tinha muita facilidade, né? Não tinha aquele nervosismo de chegar, se apresentar. Muita coisa daqui, assim, eu vejo assim, o IF como um transformador, assim. Ele foi incrível para minha formação. Logo após, dentro do IF, nós participamos de projetos. Eu participei de 2 projetos, se eu não me engano, PIBAEX, né? Onde a gente foi às escolas, foi a comunidade, né, prestar um serviço, um projeto de extensão, e foi muito legal porque nós tivemos contato mais aprofundado com a parte de projetos, né, a questão dos relatórios, do projeto em si, né, a escrita do projeto. Isso fez total diferença quando eu entrei na minha faculdade. Eu acho que o meio que eu me inseri me deu a oportunidade para depois ter uma outra formação, e contribui, né, tanto na vida profissional, que hoje eu ainda continuo aqui. Eu tenho 2 profissões, né, sou servidora pública, sou advogada, e assim, eu sempre relembro muito a questão do IF, o quanto ele teve um impacto e uma influência muito grande em tudo isso. Eu acho que contribui na vida de muitas pessoas. Eu saí, fiz a faculdade, fiz a universidade, curso de letras na Universidade Federal de Roraima, porém decidi retornar ano passado, 2023, com o ensino superior aqui também. Então foi outro tipo de experiência, né? Eu vi um cuidado, o mesmo cuidado que tiveram comigo no ensino médio, ainda mais aprimorado no ensino superior. E é isso. E hoje eu estou voltando para o IF, e agora como professora, né? Retornar e poder, né, passar tudo aquilo que o IF me entregou, agora eu poderei entregar aos meus alunos. Apesar de que eu, na época, eu era adolescente, né, eu não dava muita bola, digamos assim, eu estava perdido na vida, eu nem sabia que muito conhecimento dali que eu tinha nas aulas, eu iria utilizar posteriormente no mercado de trabalho. E uma experiência que eu tive foi em 2020, quando eu passei no seletivo do IBGE, pro censo, né, do censo 2020, que no caso depois foi o censo 2022, e lá no meu cargo, né, na função que eu estava lá, que era agência estatal operacional, era um cargo bem abrangente. E no primeiro dia lá, o gestor lá do IBGE me perguntou lá as áreas, né, de conhecimento de cada pessoa lá, para ver em que área cada um se encaixava melhor. E no meu caso,
como eu já tinha o curso já, e já tinha o conhecimento em TI, na área de informática, eu fui parar no CPD lá, no Centro de Processamento de Dados. Quanto à minha formação acadêmica em técnica informática, eu não atuo na área, mas como tecnóloga eu atuo na área. Eu trabalhei no Conselho de Yanomami, né, em 2023 para 2024, e hoje eu atuo no Conselho Indígena de Roraima como tecnóloga, na minha própria área. Isso é muito bom para mim como pessoa, foi um processo de formação muito gratificante, onde eu cresci profissionalmente, onde eu conquistei meu espaço como profissional, hoje eu sou reconhecida, né, e abriu portas também para mim conquistar minha independência, né, porque as mulheres de hoje em dia mais modernas buscam isso, né, conseguir independência financeira, independência pessoal, como mulher, como pessoa e como parte da sociedade. Gerou muita coisa, porque se não fosse ele, pelo meu curso técnico, eu não estaria trabalhando no SESI agora, porque eu fiz o seletivo e eu fiz prova, e pela minha experiência também, de eletricista também, né, e pelo meu diploma de técnico, senão eu não estaria na minha vaga agora de técnico de manutenção no SESI. Meu conviver aqui vai ser contínuo, porque ainda vou fazer mais outro curso. E a gente sabe, pelo compromisso educacional, pela referência, pela representação social dos institutos federais, que nós ajudamos a transformar vidas. E quando a gente transforma vidas, a gente ajuda a transformar toda uma sociedade, e é por meio da educação. Os relatos aqui reunidos revelam o impacto profundo que a instituição exerceu e continua exercendo na vida de centenas de estudantes ao oferecer uma formação que articula saberes técnicos, científicos e humanos. O IFRR, com sua história viva em constante construção, continua sendo um território de pertencimento e transformação, que as experiências compartilhadas neste documentário inspirem novos caminhos, novas escutas e novas práticas, reafirmando o compromisso da instituição com a formação de profissionais qualificados e cidadãos críticos capazes de contribuir com o desenvolvimento regional e nacional. As memórias aqui registradas não são apenas lembranças, são sementes de futuro.